Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso de adoção. Eu sou Sávio Bittencourt e o curso está inteirinho no nosso canal. Se inscreva, curta e compartilhe com quem você gosta. Pois bem, estamos aí tratando ainda do Sistema Nacional de Adoção e o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento ele foi instituído pela Resolução do Conselho Nacional de Justiça número 289 de 2019. Ele unificou os antigos cadastros porque havia um cadastro para adotantes e adotados, cadastro para pretendentes à adoção e cadastro de crianças aptas à adoção, e eles foram unificados lá por esse novo sistema que pretende ser ele mesmo uma primeira busca ativa, né? Engraçado que o tratamento jurídico fala que a busca ativa é quando o Sistema Nacional de Adoção não consegue fazer esse match entre pretendente e criança ou adolescente, né? Aquelas crianças que não encontram pretendente no Sistema Nacional de Adoção, se fala em busca ativa. Mas eu acho que o Sistema Nacional de Adoção já é uma busca ativa em si, porque o que ele faz é buscar famílias para aquelas crianças que precisam. É a forma primeira de busca ativa que a tecnologia permitiu. Então, esse sistema hoje ele é custodiado pelo Conselho Nacional de Justiça. A regulamentação também vem de lá. Obviamente, uma regulamentação que deve obedecer às prescrições do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque aquelas normas são normas regulamentadoras, as resoluções, as portarias que lá constam, né? E a sua ideia é dar uma proteção integral à criança, conceder o direito à família, né? O direito à convivência familiar e comunitária. E essa é a grande ideia. Alguns falam, ele quer dar transparência. Transparência não dá, porque como você tem um segredo íncito em relação às pessoas e às crianças, e a sua identidade que estão lá cadastradas, você tem muito pouco acesso efetivamente a essas informações se você é de fora do sistema ou se você está querendo pesquisar um dado que efetivamente não está no seu processo. Então, a transparência é algo que ainda não foi criado de uma forma cabal, né? Hoje a gente pressupõe que esteja correndo tudo bem. A lei fala que o Ministério Público vai fiscalizar esses cadastros, né? Quando eles foram inventados, com a ideia do cadastro surgiu, nem computador tinha direito, então né? Era um cadastro que existia lá, uma listinha que saía publicada no Diário Oficial, um cadastro que ficava na comarca. E essa criação do sistema como ele é feito hoje dependeu muito dessa evolução da tecnologia, que foi muito bem-vinda para criar alguma coisinha melhor, né? Mas é importante notar que o artigo 16 da Resolução 289 de 2019 do Conselho Nacional de Justiça, né, determina que a busca dos pretendentes habilitados deve ser feita sucessivamente nos cadastros da comarca, do estado e na ausência de compatibilidade entre esses cadastrados e a criança que está disponível, no cadastro nacional e eventualmente internacional para a colocação da criança em família substituta internacional. Então, a ideia do Cadastro Nacional de Adoção, do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, é ter dados sobre acolhimento, a criança acolhida está lá com todas as suas intercorrências, dados das crianças disponíveis para adoção, porque as crianças acolhidas, a sua maioria não está disponível para adoção, não está, é o nem na sua família de origem, nem na sua família substituta. E dados também daquelas pessoas que se habilitaram e que agora estão aptas a adotar. E fazer o cruzamento desse interesse entre aquelas que estão disponíveis para adoção, já têm condição de adotabilidade, com o poder familiar destituído, e aquelas pessoas que atendem aquele perfil. Mas há uma preferência para manter a criança na adoção local. Isso é dito pelo ECA, no artigo 50, e é dito também aqui no artigo 16, parágrafo 3º da Resolução 289 de 2019 do Conselho Nacional de Justiça. Então, primeiro você procura localmente e no estado, e depois você procura numa busca mais ampliada se você não encontra nessas searas alguém que esteja habilitado para o perfil daquela criança. Não existe uma fila única, né? As pessoas às vezes vão nos escritórios de advocacia, você pode receber eventualmente um cliente seu, né? Se você for advogado, é,
falando, "Ah, por que que demora tanto? Qual é o meu lugar na fila?" É muito difícil você ter uma fila quando você tem tantas especificidades que você pode elencar na hora que você vai se habilitar. Eu estou apto para criança de qualquer sexo até 5 anos, aceito o grupo de 2 irmãos, desde que o mais velho tenha até 5 anos, não faço restrição de etnia, não faço restrição de sexo, mas aceito com doença tratável, não aceito com doença tratável, quero só menina, aceito 3 irmãos, aceito um, aceito até 16 anos, aceito até dois. É tanto detalhe que pode ser colocado nessa habilitação que, eventualmente, você tem milhares de filas, dependendo do que você ali coloque como sua circunstância. Então, quando você faz o cadastro da criança e coloca os elementos que compõem essa criança, as características dessa criança, o que o cadastro faz é procurar aqueles pretendentes que têm esses elementos, né, no seu perfil futuro de adoção. Aquilo que eles declararam que eles dão conta e que na habilitação se viu que eles dão conta. Que a habilitação pode dizer, olha, essa pessoa está querendo adotar uma criança de tanto, tanto, mas nós chegamos à conclusão que a cidade não dá para ele por causa disso, disso, disso. Eventualmente, ele tem que restringir o seu perfil de criança desejada, de adolescente desejado. Então, esse match, esse encontro entre esses dados é feito pelo Sistema Nacional de Adoção. Mas por que que se prefere colocar a criança na própria comarca, como diz o ECA? Se prefere porque é mais fácil fazer o estudo posterior à adoção, à convivência, ao estágio de convivência. É tudo muito mais fácil quando está na comarca. Se você for colocar em outro lugar, tudo fica mais longe. Você tem que declinar a competência, né? Então, ou você tem que fazer os estudos em outro lugar por carta precatória, pedindo a realização de estudos por outra equipe técnica. Então, a adoção pelo Sistema Nacional por pessoa de outro estado, ela é residual. Ela vai acontecer quando você não encontra na local ou na estadual a solução adotiva mais próxima. Até porque é interessante a criança ficar submetida à sua própria cultura, mesmo porque essas crianças já viveram parte da vida delas nessa cultura. Não que elas não se adaptem à outra e precisam se adaptar quando essa adoção é nacional e não tem jeito. Mas se você não encontra a pessoa ali para adotar, você pode buscar. Recentemente, aqui na comarca do Rio de Janeiro, na comarca da capital, o que se faz é quando você não tem numa regional uma pessoa para aquele perfil, a criança tinha sífilis e, e HIV. E nenhum daquela regional tinha aquela. Aceitava. Veja, as pessoas não são perguntadas se elas aceitam depois, ela está no cadastro. Você já sabe previamente o que ela aceita, né? E, e ela não encontrou nenhum pretendente à adoção com o perfil para adotar com esse tipo de doença, mas encontrou pessoas que aceitavam em outra regional e a criança ficou na mesma comarca, em outro juízo, né? E, inclusive, foi declinada a competência de um juízo para o outro para se fazer o acompanhamento e o deferimento final da adoção. Mas, enfim, começou de um lado, acabou de outro, porque na mesma comarca havia gente disponível. E manter a pessoa na mesma cultura é uma coisa interessante, facilita a adaptação. Facilita a adaptação da criança, facilita a integração com a família, porque as práticas culturais, religiosas, etc., são mais ou menos as mesmas daquela região e fazem com que essa convivência seja uma convivência tendente a ser mais harmoniosa. Quando você tem adaptação cultural, você tem choques culturais. Então, uma criança que saia do Nordeste brasileiro e venha morar no Sul, ela tem choques culturais muito grandes, principalmente se ela já teve algum tempo de vivência com essa cultura, né? Eu não estou dizendo que nenhuma das culturas é melhor, estou dizendo que elas são diferentes entre si. Esses choques culturais podem levar a ter um desempenho escolar menor, ter dificuldade de relacionamento no início, nada que não possa ser superado. Mas havendo no local pessoas da mesma cultura, da mesma região, da mesma comarca, que tenham o perfil compatível com aquela criança, perfil declinado, compatível com aquela criança existente, real, é ali que ela deve ficar e por isso há essa predileção. Isso está dito, de certa forma, no ECA, porque fala que o juiz tem que ter cadastro municipal, estadual e permite a ideia do cadastro nacional.
E aqui no artigo 16 se reproduz isso, né? Criando uma ordem de prioridade para quem, uma predileção prática para os pretendentes locais. Que ordem prática, né? Sem, então, o que é importante dizer que o parágrafo 3º do artigo 16 da Resolução CNJ 289 de 2019 diz que autoriza o juiz fundamentadamente a inverter a ordem de busca ou a adotar solução diversa, sempre que no melhor interesse do adotando e assim que for determinante. Se o interesse do adotando for que ele não fique naquela comarca, ele pode dar preferência ao outro. Se o interesse do adotando não é ficar com o primeiro colocado do perfil do local daquela criança, por algum motivo, ele pode dar fundamentadamente a criança para outra pessoa habilitada. Então, essa possibilidade de exceção é excepcionalíssima, como eu gosto de dizer, quer dizer, exceção é exceção. Ela não pode virar a regra. Isso aqui não é uma porta aberta para fura-fila. Aqui, na verdade, é uma forma de atendimento que não seja mecânica. O cadastro é uma referência obrigatória. Eu preciso me referir ao cadastro. Se eu vou dar o primeiro colocado daquele lugar exatamente que a criança está, ou não, vai depender da situação da criança. 90% das crianças vão para ali. Agora, 10% das crianças pode ter um motivo qualquer ali que contraindique a sua permanência. Ou ela teve um relacionamento com uma pessoa que também é habilitada, que criou algum tipo de vínculo, ou às vezes até que pessoa não habilitada e criou algum tipo de vínculo, e esse vínculo para a criança passou a ser fundamental e importante, e aí você abre mão do cadastro, da ordem do cadastro, do Sistema Nacional de Adoção para isso, você tem que arrumar uma solução melhor para a vida daquela criança, ou efetivamente, se vamos supor, um perigo. Já houve adoção em que o pai, o alegado pai biológico da criança, se dizia traficante e começou a exigir dinheiro das pessoas que queriam adotar a criança para ficar com ela e ameaçar na casa dela. Isso, numa cidade como o Rio de Janeiro, você não tem como garantir absolutamente a segurança dessa família. Então, para que você vai criar esse risco colocando uma criança que tem a sua origem ali? É melhor você colocar em outra comarca, é melhor você colocar em outro estado, é melhor você colocar num lugar onde essa criança e essa família possam viver sua privacidade com mais intensidade, do que ficar ali uma família qualquer que recebeu essa criança porque estava na frente, porque era da comarca, e ficar submetida ao risco, né? Às vezes a criança vai para uma cidade, ela pode ser adotada numa comarquinha, mas ela vai para uma cidade que tem o melhor tratamento de saúde para uma coisa que é urgente, é importante e ela tem. E ela tem que ter. Ela tem necessidade daquele tratamento. Então não venha, não, mas o poder público tem que disponibilizar transporte. Mas não estou falando do Brasil. Tem lugar que você chega de canoa depois de 2 dias de viagem, né? Tem lugar que você não tem estrada, que são 8 horas de estados enormes. Então, às vezes, a pessoa ficar numa capital é fundamental em função da necessidade de um tratamento que existe mais lá do que em outros lugares, numa cidade maior. Então, há vários motivos pelos quais você pragmaticamente vai escolher a melhor solução para a criança, em função do princípio do melhor interesse dela, tá? Que é um princípio determinante do direito da criança e do adolescente. Na próxima aula, voltamos com mais detalhes sobre o Sistema Nacional de Adoção.